A luz se propaga em linha reta? Depende. Em meios homogêneos, e a gente pode interpretar meios homogêneos como meios cuja densidade é uniforme, né? Não varia. As propriedades do meio não variam de ponto a ponto, né? Inclusive a densidade, mas é o mais fácil para a gente explicar. No entanto, se aquele meio não for homogêneo, por exemplo, uma mistura de dois líquidos, né, com índices de refração diferentes, em geral são assim, né, aí não é verdade. E essa é a explicação para alguns fenômenos bem interessantes, né? As miragens, por exemplo, né? Então, o que o Cláudio vai fazer é demonstrar exatamente isso, né? Aqui eu tenho a água, um meio homogêneo. Ele vai mostrar primeiro que se propaga em linha reta. Olha aí, pronto, acabou. Tá vendo? Meios homogêneos. Agora, ele vai complicar o problema, não é isso, Cláudio? Isso. Então, vamos lá. Vamos colocar um pouco de álcool, né? E o álcool, como ele mistura com a água, a gente coloca de forma bem lenta, né? Não podemos jogar ali muito rapidamente, né? Então, a gente vai colocando o álcool aqui, escorrendo aqui pelas paredes, né? Então, a gente pode Aí ele observar... forma como se for uma películazinha, né? Dá para ver que se tem for pouco, né? Claro. uma pequena separação, né? Entre... Olha aqui, está começando já... Mas ele não desce até embaixo, não. Né? Ele fica, meio para cima, né? A gente pode observar que forma então uma separação. E já começa a ver uma região de transição aqui, né? Que tem água e álcool misturado, né? Exatamente. Tá vendo? Isso. Ele tem até uma cor meio, né? Então agora a gente embaixo é só água. Embaixo é só água. Em cima é só álcool. Então aqui embaixo é o meio isotrópico, né? Aí conforme ele vai subindo, aí o feixe... Olha só o que está acontecendo, tá vendo? Aqui o feixe subiu, né? E depois desceu, olha só, subiu que interessante, que efeito bonito, muito interessante. Pronto, aqui, né, não se propaga em linha reta, olha aí. O meio não é homogêneo, né? Olha só que interessante. Isso acontece com o ar também, né? O ar, quando você tem um asfalto muito quente, por exemplo... né? É um exemplo bom disso. Exatamente, muda né, o índice de refração, né? Na parte de baixo com a parte de cima. Então pode ocorrer o desvio da luz, né? Por causa dessa mudança do índice de refração. Então aqui o meio isotrópico, o meio homogêneo, e aqui o meio na qual você tem uma interface. Interessante. Então você vê que a luz ele deu uma curvada. Então, para quem está observando aqui, ele vai observar a imagem desse objeto vindo dessa direção de baixo. Né? Então, ele vai ver alguma árvore, por exemplo, de ponta cabeça, né? Na estrada, por exemplo. Né? São os raios luminosos que atingem o olho, né? Então ele enxerga aquilo que vem naquela direção dos raios luminosos incidentes, né? Isso. Bom, conforme ele vai misturando, melhor vai ficando mais homogêneo, né? Agora dá para perceber melhor, né, esse efeito aí do desvio da luz. Então a luz se propaga em linha reta em meios homogêneos. Muito bom. Vamos a outro fenômeno belíssimo e de aplicações, né, importantes, como o Cláudio vai demonstrar aqui agora, né? Essa situação ocorre quando a luz incide numa interface entre dois meios, onde o meio no qual a luz incide tem um índice de refração maior do que o outro. Né? Aí acontece uma coisa curiosíssima, é que se atinge um ângulo limite, não ocorre mais a refração acima desse ângulo. Isso a gente vê experimentalmente, mas também pode ser entendido pela lei de Snell-Descartes, porque não existe seno de um ângulo maior do que um. Esse aqui é o ponto. O limite do seno é um. Né? Então, se o índice de refração é menor, a lei de Snell-Descartes só seria viável se houvesse seno de ângulos maior do que um. Né? Como não há, então a gente consegue entender isso bem
a partir da lei de Snell-Descartes, né? Esse ângulo limite é uma relação entre índices de refração. No fundo é isso, né? Então o Cláudio vai ilustrar isso de uma maneira bela. Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Então, aqui uma cubeta de acrílico, né, com água, um pouquinho de leite também, só para a gente observar o feixe, né? E aqui a gente pode incidir então um raio de luz passando da água, que tem um índice de refração maior, né, para o ar, que seria um índice de refração menor. Então, dependendo do ângulo, ó, esse ângulo, olha aí, está acontecendo, né, a refração. Refração. A refração está acontecendo, olha aí. aí. Está escapando. Isso. Pega aí aquele aparelhinho para a gente visualizar isso melhor. Eu acho melhor. Eu posso... Isso. Agora a gente vai visualizar bem legal mesmo. Então aqui a gente pode ver o ângulo, né, quer dizer, o raio de luz que... Opa, desculpa, ok, aqui por começa baixo, aí. né? Olha aí. Então aqui não, tem fantástico, olha aí a refração. A refração, né, exatamente. Pegar mais aqui. Então aqui eu olha tenho aí, é visível, né, a refração saída acontecendo aqui na interface entre os dois, entre o ar e a água. Tá, claro, visível. Agora continua acontecendo, continua acontecendo, continua acontecendo, continua acontecendo. Mas agora você atinge um ângulo, tá vendo? Onde agora você tem, né, a reflexão total, porque ocorre, aqui está, aí está, ocorre a reflexão naquela superfície, reflexão total. Onde é que está a refração? Não é possível, porque não é possível satisfazer aquela condição, né, da lei de Snell-Descartes. Olha só. Aqui, na verdade, temos várias, né, reflexões, isso, né, totais. Né? Nada então, sai por aqui, esse é o né? fenômeno. Né? Você atinge um ângulo limite, né, no qual não ocorre mais a reflexão e ocorre a reflexão total. Ou seja, só reflexão. Né? Isso. É isso, né, Cláudio? Exatamente. Você pode fazer por, assim, na lateral também. Ah, né? Bonito então, também. Aqui por cima também. nós vamos ver, então, sim, que o feixe fica aprisionado. Né? Agora, por outro lado, se eu molhar o dedo, né, e colocar aqui no acrílico, eu consigo Você criou uma nova né? camada, na verdade, né? Isso, né? Nós chamamos isso de acoplamento óptico, né? Então, gostei desse truque. Né? Gostei. Então, interessante. Com a mão molhada, né? Porque se eu não tiver molhada, a mão, né? Se a mão estiver seca, você não consegue eliminar, né, essa reflexão total. Então, no caso, molhando o dedo, eu consigo, né, interessante, fazer esse acoplamento. Então, nesse caso, a luz sai. Porque agora eu aumentei o índice de refração. Né, bem interessante. Então, a gente pode fazer efeitos bonitos, nossa, belíssimos. E isso é interessante até observar que, olhando por baixo, nós vemos a superfície da água como um espelho, né? Então, a gente vê que a luz ela não consegue escapar, dependendo do ângulo. Então, o peixe, dependendo do ângulo, ele não consegue ver nada do lado de fora. Ele vê um espelho, né? A superfície espelhada. Né? Bom, aqui, então, seria o princípio da fibra ótica. Né? E a fibra ótica a gente pode montar, por exemplo, de uma maneira bem simples, fazendo um buraco aqui e fazendo a água escorrer. Então a gente pode fazer uma fibra ótica usando água. Então a gente pode colocar aqui uma vasilha. Então vamos ver qual é o truque aí. O truque é exatamente abrir aqui e fazer a água escorrer, né, formando um filetinho laminar. Então aqui eu tenho um filetinho laminar, né? E eu faço incidir a luz bem na frente aqui. Né? Então, nesse caso, a luz fica aprisionada. Experimenta a reflexão total ao longo de todo o percurso, né? Exatamente. Então, o peixe sai por aqui. Então, você está conduzindo a luz, né? Através da água. No fundo é isso, né? No fundo desse é uma meio. fibra ótica. Né? Fibra ótica feita com água. Né? Você consegue aprisionar. Gostei. Né? Bem simples, essa é simples. Bonita, ou entortar a luz, né? No caso, através das gostei do truque. Né? Do buraco ali. Então tem que ser água e ar, né, para que haja reflexão total. Bom, e aqui um outro modelinho, né, de uma fibra ótica, né, que é o acrílico. Né? Então temos acrílico, e aqui ele está torto, né? Agora é uma fibra ótica. É uma fibra ótica gigante. É fibra mesmo, né? E aqui é a saída, né? Então tem um anteparo aqui preto para dar um contraste melhor, né?
E sem haver perdas, não é isso, Cláudio? Sem haver perdas. Tem algumas perdas. Reflexão total. Reflexão total, né? E ao longo de todo o percurso. Saindo aqui, né, desse lado. Iluminando aqui. Então seria uma fibra ótica, uma transmissão, né, de luz através, né, de uma fibra. Muito bom. Explicou o princípio de funcionamento aí. Muito bom, Cláudio. Boas experiências. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba as atualizações semanalmente.